Amém. Meus irmãos, vamos dar início à nossa terceira palestra, que trata sobre avivamento, e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 29 ao 31. Aliás, do verso 26 ao 31. Primeira Coríntios 1, dos versos 26 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o Senhor aplique sua palavra em nosso coração. Meus irmãos, nós vamos estar tratando sobre avivamento, avivamento que tem como intenção a glória de Deus, e nós devemos, hoje, vamos tentar apontar que a glória de Deus é o real propósito do avivamento e nunca a centralidade do homem. Veja, e é necessário que nós tenhamos esse ponto principal, porque muitos avivamentos, ou ditos avivamentos, ou pseudos avivamentos, eles são produzidos, por assim dizer, por seres humanos, se é que podemos chamar de avivamentos. E o entendimento de avivamento de muitas pessoas é que tenha uma aglomeração de pessoas em um número muito grande, como foi alguns meses atrás ali nos Estados Unidos. Eu estou pegando ele por referência porque foi o mais próximo que rodou aí as redes sociais, e as pessoas se reuniram ali e começaram com um culto, né? E uma reunião simples, e disseram que o culto durou vários dias ali, indo noite, madrugada dentro. E aí algumas pessoas disseram: pastor, aquilo ali é avivamento? Eu digo: olha, avivamento, ele nunca aconteceu de ter uma aglomeração de pessoas vários dias ali, com cultos, com a oração. Não é a característica do avivamento. A característica do avivamento é o princípio que nós podemos ver do reino dos céus. Nós lemos inicialmente aqui que o Senhor Jesus Cristo, fazendo a comparação do que é o reino dos céus. E ele mostra ali na parábola do grão de mostarda uma coisa pequena, minúscula, e que realmente, quando ela começa a dar frutos, quando ela começa a germinar e ela cresce, muitos crescem de uma forma que passarinhos vêm fazer ninhos ali. Vai ser grande, e nunca tem grandes começos, por assim dizer. E nós vamos ver que no reino de Deus é dessa forma. Nós vamos ver outros momentos acerca de avivamento que deu início não com essas coisas grandiosas, estrondosas, né? Nós vemos as pessoas querendo fazer grandes eventos, chamar a atenção
E isso, meus irmãos, não é um avivamento segundo as Escrituras. O reino dos céus é completamente distinto. Nós vamos ver como se deu início às reformas protestantes. As reformas protestantes, elas foram pontuais, elas tiveram uma grande repercussão, mas não no início. Nós vamos ver, eu digo as reformas, porque quando vamos abordar as reformas, nós vamos ver a reforma em alguns áreas, em alguns lugares. Porque inicialmente teve a reforma protestante, que é o marco para nós, que é justamente a reforma de Martinho Lutero, a reforma na Alemanha, em 1517, 31 de outubro. Martinho Lutero apregou as 95 teses ali contra o papado, contra a Igreja de Roma, que justamente ela tinha se distanciado das Escrituras, e foi uma volta às Escrituras, a salvação pela fé somente. Mas logo após a Reforma Protestante, teve a reforma que nós chamamos genebrina ou calvinista, ali com Calvino, Urbi Zwinglio, Farel, logo após, que foi ali em Genebra, que foi justamente um burilamento, uma cristalização do pensamento bíblico reformado que temos ali em João Calvino. Mas depois da reforma protestante ali, ainda no século XVI, tivemos a outra reforma, a reforma que nós chamamos a reforma inglesa, a reforma que gerou de fato os nossos documentos de Westminster, o catecismo maior, o catecismo menor e a confissão de fé, que tem como marca 1643, quando foi aprovado pela Assembleia de Westminster justamente os nossos símbolos de fé. E o projeto que se tem trabalhado, e justamente teve o apoio da igreja nesse trabalho de Enquanto a Fé Reformada, é a reforma inglesa, que eclodiu, começou ali com um pequeno início, mas ela se alastrou ali por meio da Inglaterra, os países de fala inglesa e também a Escócia, que está ligada à Igreja Presbiteriana. John Knox, ele é considerado o pai do presbiterianismo, porque ele que colocou ali na Escócia justamente o sistema presbiteriano. E aí teve de fato uma reforma, mas o que tinha ali a reforma era uma volta primeiro às Escrituras Sagradas, dizendo, olha, a palavra de Deus verdadeiramente é o ponto principal, uma volta às Escrituras. Porque se nós formos resumir ou sintetizar ou dizer uma frase a respeito de reforma, é nada mais, nada menos que uma volta às Escrituras Sagradas. A volta ao Senhor. Nós vamos ver na história das Escrituras que o povo de Deus, quando se afastava e tinha um avivamento, era uma volta à palavra de Deus, mas não apenas uma volta às Escrituras para nós fazermos uma picotagem ou fazer uma seleção de alguns textos, doutrinas que nós conhecemos. Nós vamos ver que é uma volta às Escrituras de uma forma total, vendo ali todas as doutrinas e como elas são aplicadas na nossa vida. E aí o ponto do avivamento é justamente este, é quando o Senhor ele visita um povo que uma determinada pessoa ou igreja ou comunidade que realmente volta à palavra de Deus, não apenas tendo a ciência de que já está satisfeito, pensa que está tudo bem com a sua vida cristã e leva a vida de forma relaxada. Não, é uma volta às Escrituras, a tudo aquilo que o Senhor requer. Aí você diz, pastor, mas é impossível nós voltarmos e cumprirmos o que as Escrituras colocam por completo. De fato, nós não vamos ser perfeitos aqui. Mas o porém, meus irmãos, é que o povo
tem uma consciência tal de que se afastar do mundo, uma quebra, um distanciamento do que é o mundo. Não tem, de fato, meus irmãos, nenhuma ligação com o mundo. Ligação que eu digo é de pensamento, de aproximação, mas sim de influência. E é justamente isso, meus irmãos, que nós vamos tentar compreender aqui do que é avivamento. Porque, veja, teve outra marca de um avivamento, um suposto avivamento, que se chama o avivamento pentecostal, que houve ali no ano de 1900, deu-se início no ano de 1904, quando ali o grande pensador, né, do pentecostalismo, né, ali foi para Los Angeles. O nome dele é Frank Bartman. Então, ele foi para Los Angeles e começou essa coisa de... ele perdeu a filhinha com 2 anos e alguns meses. E quando ele perdeu a filha, ele começou a dizer, olha, eu quero servir agora ao Senhor. E ele começava com orações intensas, gritando. Pelo menos a minha leitura é que ele teve um surto ao perder a filha. Ele começou a orar, a buscar o Senhor, e em dias seguidos, e foi influenciado por um pentecostalismo que vinha ali do país de Gales, e ele começou ali naquelas reuniões na igreja metodista ali em Los Angeles, e em certo momento ele disse que Pentecostes baixou ali novamente. E eles começaram a falar em línguas que não eram entendidas. Eles começaram a dizer que teve ali dons de curas, e muitas pessoas foram convertidas, e começou um grande mover do Espírito. E é o que hoje nós vemos as igrejas pentecostais. E eu digo, meus irmãos, que não tem nada de ligação com a tradição reformada, com o que vem lá da reforma inglesa, da qual nós somos herdeiros, principalmente porque não tem nada das Escrituras. Esse movimento de Azusa, esse avivamento de Azusa, como é denominado, eles buscam a glória no homem. Ele diz que, olha, nós temos que buscar poder. Ele diz no livro, tem um livro que eu li agora há pouco, Azusa, né? Os fatos históricos de Azusa. E ele diz que ele mesmo é um cooperador, ele é igual a Cristo no ministério de intercessão. Ele diz que a igreja depende dele para que venha ter um grande avivamento, que falem em outras línguas, que tenham dons de cura e coisas desse tipo. E aí um grande número de pessoas, sempre as igrejas superlotadas, e cada um que estava ali, pessoas que não eram crentes, iam ali, recebiam o dom, vinham à frente, pregavam e falavam, igual ao que houve nos Estados Unidos agora há pouco. Pessoas que não eram crentes, iam lá na frente, falava e orava e tinha oportunidade. Pessoas, eu tive notícias, né, de alguns pastores americanos que eles colocaram lá, disse, olha, é inadmissível que pessoas que são defensores da pauta LGBT estejam também à frente desse avivamento. Que avivamento é este? Porque quando nós vimos ontem que o avivamento ele traz a ideia de arrependimento, de mudança, e não é de uma hora para outra que as pessoas vão assumir de fato aquilo que está à frente dos trabalhos da igreja. Então, para a fé reformada, irmãos, o avivamento
não é um evento apenas isolado ou emocional, mas é um processo contínuo e duradouro de renovação espiritual que afeta apenas não o indivíduo, mas a igreja, que afeta o indivíduo não apenas em uma área ou outra da vida. Veja, o propósito principal é nós entendermos isto, que vem o avivamento ou o reino de Deus, quando ele chega em nós, nos atinge, ele não vai ter uma mudança parcial em nossas vidas. Há uma mudança radical nas nossas vidas. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai tratar mais à frente do capítulo 11, quando fala a respeito da ceia do Senhor. Ele diz, olha, porque há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Qual é a situação da igreja atual? Qual é a dificuldade da igreja atual? A dificuldade da igreja atual, meus irmãos, é que nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o reino de Deus, nós somos impactados pela palavra, mas ela tem pouco efeito em nossa vida. Nós vamos chegar e dizer, olha, em uma área eu tenho facilidade, essa área aqui eu tenho uma habilidade muito grande, mas em outras áreas da vida não. Então nossa vida é fragmentada. E veja como é que o texto lá em Mateus, acerca do que é nos falado lá na parábola do grão de mostarda. Primeiro, o grão ele é posto na terra. Um grãozinho pequenininho, que é insignificante, segundo o texto, vai dizer que é a menor de todas as sementes. Veja que é justamente contrário e por isso é para a glória de Deus, que começa ali com germinando, ele vai crescendo, ele vai tomando ramos. É dessa forma em nós. Nós temos várias áreas da nossa vida. Nós temos, meus irmãos, que tratar a área, vou tratar aqui alguns compartimentos da nossa vida no dia a dia. Como é que nós lidamos com os nossos pensamentos? Nós moldamos isto? Como é que nós lidamos com a nossa alma? Meus irmãos, nós não tratamos como é necessário com a nossa alma para que venha, de fato, o entendimento, o ser cheio do Senhor. É isso que Paulo nos ensina. Veja, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, quando diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Eles não estão abrindo, escuta aí. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, o que deve ser mudado, essa semente, quando ela começa a germinar, e os ramos que criam em nós, é justamente o principal. Como é que nós temos enchido a nossa mente? O que é que nós temos meditado? Se alguém pergunta a você, diga, olha, discorra sobre quem é Deus. Porque nós temos que dar razão da esperança que é em nós. Deus é espírito imutável, Ele é o Criador de todas as coisas. Você realmente detalhar todos os atributos de Deus, o seu coração é cheio disso, é isso o que ocupa o seu pensamento. As coisas começam por aí. Acerca da grande salvação que Cristo lhe propôs. Mas não apenas isso. Não apenas o entendimento. O avivamento, ele não é apenas algo, como disse o reverendo Gustavo Crispim ontem aqui,
Não é algo apenas racional, meditativo, reflexivo. Não. Mas o avivamento mesmo é quando nós começamos a colocar em prática aquilo que nós temos. Não uma coisa ou outra. Não a gente diz, olha, eu sei, pastor, eu sei que isso é correto. Mas, pastor, a minha vida, a minha situação, o senhor sabe como é? Sei, e o Senhor também sabe. E Ele não vai lhe dar nada que esteja além do seu alcance. Está lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mas o que Paulo diz aqui, veja, meus irmãos, que ele diz, e viste de mim, isso praticai. Não pode só o avivamento verdadeiro, não é só quando chega ao nosso intelecto. Isso vai descer ao nosso coração. Isso vai gerar prática. A vontade, veja aí, por que eu estou querendo dizer isso? O avivamento ele tem esse propósito de transformar a vontade. Lá, o ser humano, a vontade, quem vai decidir por último ali é a vontade dele. E como a vontade do homem está inclinada para o mal, as decisões que vamos tomar, muitas vezes, é voltada para o mal, contra o Senhor, por causa da queda. No entanto, o avivamento, a transformação, a regeneração, é justamente nós mudarmos a nossa mente. Ela vai transformar. E ela vai tomando uma proporção maior. Ele vai tomando, de fato, não só a pessoa, mas toda a comunidade, mas toda a sociedade que está em volta, o que aconteceu justamente ali na Inglaterra, com a chamada reforma inglesa ou reforma puritana. E isso, meus irmãos, é mudança de vida. Tem a área do pensamento, tem a área que nós temos que tratar, por exemplo, de como nós nos alimentamos, de como nós vamos administrar os nossos recursos para a glória de Deus. Nós não podemos ser esbanjadores, nós não podemos gastar além do que tem, nós não podemos ser influenciados pelo consumismo. Nós não podemos ser conduzidos a gastar o nosso tempo como o mundo tem determinado. Não, pastor, o mundo determina como você gasta o seu tempo. O seu tempo está segundo o curso deste mundo. Mas em que sentido? Nós sempre estamos deixando as coisas para a última hora, de improviso, chegando em cima da hora. As coisas de Deus, a agenda do Senhor sempre é por último. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo. Agora, quando fala a agenda de Deus, ela não tem a prioridade. E aí, lembre-se daquele grão de mostarda que ele está tomando forma e tem uns ramos. É como se dissesse, olha, a questão do tempo, eu vou cortar aqui. Isso aqui não é preciso, não. Esse ramo aqui, esse galho aqui, ele está fazendo, está com excesso, vai lá e polda. De que forma? Irmãos, o tempo é do Senhor. Quando Deus, ele determinou que nós guardássemos o domingo, o dia do Senhor, não é só o domingo, porque as pessoas dizem, olha, o domingo é apenas você chegar e ir para a igreja, posso fazer isso, posso não fazer aquilo, vive com a fita médica ali dizendo, olha, mas isso eu acho que não é pecado, até aqui pode ir. Não. Você tem que entender que toda a semana, todos os dias da semana, vai mostrar se nós guardamos e amamos o dia do Senhor. De como nós fazemos todas as coisas na ordem, na organização, com agilidade e com habilidade. Porque nós pegamos, fazemos as coisas e temos o dia livre para fazer. A gente diz, olha, vamos amanhã,
Por exemplo, suponhamos que amanhã é feriado. Feriado tal, aí a gente diz, amanhã eu vou acordar e mais tarde, não tem hora para acordar. E quando acorda, tem coisas para serem feitas, mas vai deixando para depois, para depois, para depois, para depois, e quando é já nos últimos momentos, vai fazer as coisas. Isso, meus irmãos, é uma desonra para Deus. Eu creio que todos nós aqui já tivemos o objetivo de fazer, sabe o quê? Eu vou ler a Bíblia toda. E começa por onde? Gênesis. Não é isso? Gênesis 1, 2, 3. Mas pelo menos o Gênesis 1 e 2 nós lemos. Gênesis 1 e 2 fala da criação. E lá no sexto, sétimo dia o Senhor descansou. Mas antes de mais nada, nós vamos ver ali naqueles 6 dias e dizer, Deus, como Deus fez as coisas? Deus, ele fez os 3 primeiros dias, tudo o que era para ser preenchido. Nos outros 3 dias, ele preencheu todas as coisas que ele fez aqui. Veja que nós vamos ver ordem, organização, agilidade e habilidade. Isso são características que vemos ali. Mas você vai dizer, mas ali é Deus. Mas ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós vamos ver imagem e semelhança, não é porque o Senhor tem corpo igual a nós. Não. É porque o Senhor, ele não é preguiçoso. Deus, ele não é procrastinador. E veja que o mundo tem determinado como nós fazemos, porque tem justamente dito, olha, tem redes sociais, tem alguma coisa para fazer, e a primeira coisa que nós queremos é descanso, antes de fazer todas as coisas. E aí tem justamente o princípio da ordem. Deus fez todas as coisas depois que descansou. Essa é a lógica ali, e está ligado ao dia do Senhor. E é justamente isso, irmãos, esses princípios que nós chegamos e poldamos, é uma área que nós geralmente dizemos, olha, o Senhor, ele não tem a soberania aqui. Nós dizemos, eu quero dizer, contra Deus. Nós falamos, nós criticamos Adão, nós criticamos Eva ali por desobedecerem apenas o mandamento ali, mas nós também praticamos a mesma coisa. E nós pensamos que vai vir avivamento sem o Senhor ser Senhor e Deus, de fato, de nós estarmos submissos à sua soberania, sem ter um arrependimento, de um reconhecimento de quem somos. Isso vai gerar avivamento? Não! O avivamento, meus irmãos, é com pequenos inícios, dizendo, olha, eu quero me colocar e submeter à vontade do Senhor. Eu quero passar no crivo das Sagradas Escrituras todas as áreas da minha vida. Você olhar e dizer, como é que eu estou gastando? Como é que eu estou usando o meu dinheiro? Como é que eu estou usando o meu tempo? Porque as Escrituras nos dizem, meus irmãos, que enquanto estivermos aqui, temos que trabalhar. Porque para o lugar aonde nós vamos, não vai haver mais trabalho duro, pesaroso. Não vai haver. E nós trocamos as coisas de forma, vamos dizer assim, desapercebida. Nós chegamos e dizemos, eu não quero avivamento. As pessoas percebem isto. O problema não é porque não fazemos eventos, programações, as pessoas estão completamente erradas, enganadas com relação ao que é a igreja, o que é o reino de Deus, o que é o crescimento do reino de Deus. A pessoa sem comprometimento com o reino de Deus, como é que a igreja vai ter realmente um avivamento? O número de irmãos que temos na igreja
Quando se fala de um evento, vamos falar sobre avivamento, saber o que é avivamento à luz das Escrituras, para dizer, rapaz, porque todos nós, sem exceção, nós queremos que tenha um avivamento pessoal e também com a igreja. Quem é que não quer isso? Eu não creio que tenha um que não queira isso, que tenha esse desejo. Mas dizer como? Meus irmãos, do entendimento de que Deus é soberano, estamos debaixo dos seus planos. Temos que nos submeter à sua soberania. Temos que ter a grande ciência, a compreensão do nosso estado de pecaminosidade, de distanciamento do Senhor. Nós não podemos em nenhum momento ter vida, como foi dito aqui, de oração, ter vida de estudo das Escrituras, de vida ao Senhor. Nós não temos. E aí vem justamente a ideia do que é esse afetar do agir, da revelação das Escrituras na nossa vida. Porque tem muitas doutrinas que nós começamos a tocar, tem muitos pontos que são pecados específicos que nós começamos a combater e nós não gostamos. A começar pelo culto também. As pessoas pensam que culto é para uma satisfação própria e esquecem que é um serviço ao Senhor. Nós estamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, pela graça do Senhor. Eu tenho visto que tem se chegado mais às Escrituras com relação a culto. Está tendo essa discussão dentro da igreja. E a igreja está se aproximando. Tem horas que dão um passo à frente, bom, regride um pouquinho mais, volta a essa discussão. E muitos pastores que estão realmente entendendo o que é a volta, o que é o verdadeiro presbiterianismo, ao que é a nossa história, a nossa herança histórica reformada. Por isso, irmãos, que a fonte do avivamento é a vontade soberana de Deus. Essa ideia dizendo, olha, Deus, quando Ele quiser operar, como foi dito ontem e explicado aqui pelo reverendo Fábio Filho, nós não podemos deixar de levar em conta a soberania de Deus. E o que é soberania? Soberania, meus irmãos, é quando um rei ele determina uma ação, ele determina uma lei e diga-se, cumpra-se. E não apenas uma lei, porque, veja, quando nós vamos ver as Escrituras, temos a lei de Deus. Mas aqui está ligada à soberania, aos decretos, ao efetuar os seus decretos eternos. E o Senhor, Ele visita o seu povo em certos momentos por causa da sua soberania. E então vai trazendo justamente essa mudança, essa transformação, dizendo, olha, o quanto e em que eu preciso ser transformado. A minha mente precisa ser transformada. Não é isso que Paulo diz, capítulo 12 de Romanos, por favor. Abra aí, capítulo 12 de Romanos. Um texto clássico, conhecido, mas pertinente neste momento. Quando ele diz assim, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, esse texto, geralmente nós falamos, vemos, e a transformação da mente é necessário. Mas quando se fala em avivamento, tem outro texto aqui, tem outro verbo, que é fundamental
para que experimenteis, veja, esse termo aí, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Por que nós não temos experimentado essas mudanças? Porque a visão que temos de nós é completamente equivocada. Sabe como nós achamos? Nós olhamos apenas para o retrovisor, dizendo, ó como eu era, onde eu já estou, ó quantos quilômetros eu já percorri. Mas nós temos que olhar para frente, para a estrada e dizer, falta muito. Mas coloque aí anos-luz para nós alcançarmos a chegada. Para nós atravessarmos a linha de chegada e dizer, agora eu estou pronto. Porque as pessoas confundem, veja irmãos, dentre nós presbiterianos, há uma confusão com relação ao termo, à ideia, ao entendimento da doutrina da salvação. Jesus, olha, eu já sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu estou na igreja, eu fiz a minha profissão de fé. É importante demais. Mas as pessoas dizem, e a gente é salvo pela graça, verdade? Mas depois que somos alcançados, veja, qual é a ideia aqui? Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Veja, para ser regenerado, nós temos que deixar bem específico esse ponto. A regeneração é quando Deus opera em nós o novo nascimento. Ele ali infla o sopro do Espírito espiritual, que agora nós temos a ideia de que estamos vivos em Cristo, fomos ressuscitados, nascemos de novo. E daí então o Senhor diz, olha, a santificação é uma obra que Deus também lhe confiou. É se parecer com o Senhor. Santificação, as pessoas geralmente também entendem que é apenas dobrar o joelho, orar. É ler a Bíblia também. Mas santificação é quando a palavra do Senhor, as doutrinas chegam ao nosso coração. E temos a ideia do que lemos em Daniel. Pecamos contra ti. Nós, nossos pais, a nós cabia o coragem de vergonha. Senhor, eu preciso mudar nisso aqui. E quando tem uma área de fragilidade nossa, todos nós temos alguma área que temos dificuldades. Quer ver um exemplo? Os hábitos. Quão difícil é nós mudarmos os nossos hábitos. Quão difícil. Mas requer atenção maior, que a gente pare e diga, eu vou ter que até aquilo ali se tornar normal com relação ao hábito. Da mesma forma, todas as áreas da nossa vida têm que passar pelo crivo das Escrituras. E como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Pela lei do Senhor. Os irmãos têm percebido que quase que dominicalmente nos cultos nós temos colocado o capítulo 20, dos versos 1 ao 17 de Êxodo, capítulo 5, do 1 até o 21 de Deuteronômio, que é a lei de Deus. E é justamente essa repetição para que, ao menos, a igreja diga, eu sei quais são os 10 mandamentos. Porque na sua maior parte, quando nós dizemos, olha, diga os 10 mandamentos, tem alguns que dizem, principalmente o terceiro mandamento, né? Que é não rogar o nome do seu Deus. Tá, esse aí nós esquecemos, mas não só isto. É para que memorizem os 10 mandamentos e o que significa, o que Deus exige, o que Deus proíbe dele, como é especificado nos nossos catecismos. E mandamentos, meus irmãos, não é justamente para que faça isso ou faça aquilo. Não. Os mandamentos nós temos que entender como o salmista,
no Salmo 116, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja contemple as maravilhas da tua lei. É justamente, meus irmãos, a falta de entendimento de quem Deus é para nós. O Deus de pacto, o Deus de aliança, o Deus que nos libertou. Porque, por favor, abra aí no capítulo 20 para nós lermos aí o verso 1 e 2, Êxodo capítulo 20. Porque as pessoas têm o hábito de dizer, não, ali é a lei de Moisés. Mas nós só sabemos que Moisés, ele recebeu diretamente do Senhor. Agora veja, irmãos, eu quero ler com você apenas o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse versículo, ele é a base para todos os 10 mandamentos que vêm depois. O nome Senhor aí, como até foi dito pelo seminarista Igor, que está em caixa alta, aí é o nome pactual de Deus. O nome que os israelitas até deixaram de pronunciar com tanto temor para não pronunciar o nome do Senhor em vão. Ele já se apresenta e diz, olha, eu sou Senhor. Eu sou quem estou no comando. Eu sou o Criador de todas as coisas. Vocês pertencem a mim. E aí ele vai dizer, por quê? Porque eu sou o libertador de vocês. Vocês estavam cativos. Vocês eram escravizados no Egito ali, com mão forte, humilhados. Eu tirei vocês da casa da servidão. Vocês sabem que foi eu que libertei vocês lá do Egito e tirei com mão poderosa, libertei vocês lá de Faraó. Eu abri o Mar Vermelho, eu agi poderosamente na vida de vocês e tenho sustentado vocês durante todo esse deserto. Eu tenho sustentado vocês com o pão, eu tenho sustentado vocês com água, eu tenho tirado água da rocha. Todo dia vocês vão e colhem lá o maná. E aí, quando aponta-se para o Novo Testamento, Cristo vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Cristo é o maná, é o pão do céu, é o maná, aquele que dele comer jamais terá fome. O pessoal no Velho Testamento tinha esse entendimento. E o Senhor tirou água da rocha. Lembra quando Moisés feriu a rocha? Quem era a rocha é Cristo. Ele nos dessedenta. Ele tira a nossa sede. Tudo isso, meus irmãos, nós vamos dizer, o Senhor, nós estamos numa aliança de graça com o Senhor. E este avivamento, depois, para nós, os crentes, é dado início com pequenos começos. E por isso ele tira a glória do homem, porque vem justamente o princípio do arrependimento, como foi dito e pregado e ensinado aqui pelo reverendo Gustavo Crispim, quando ele usa ali o capítulo 3 de Jonas, quando Jonas não quer pregar ali em Nínive, Jonas tem um preconceito ali com a terra de Nínive, que eram homens maus, e é apregoado um jejum. Jejum, meus irmãos, é justamente um princípio de humilhação. Pode ver que eles se sentavam lá nas cinzas. Eles se esbaldavam ali no chão, sujavam e diziam, qual a diferença de mim para esse pó queimado? Nenhum. Há um arrependimento, há um senso de arrependimento diante do Senhor, de humilhação. E o Senhor nos mostra e ao mesmo tempo nós vamos dizer quem é o Senhor. Por isso, irmãos, eu quero justamente dar seguimento ao pensamento, à ideia que nós estamos defendendo aqui, que é apenas para a glória de Deus, o propósito é glorificar Deus, com o que o apóstolo Paulo diz
aqui no capítulo 1, versos 26 a 31. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que agora é para Deus e não para o homem. Ele vai dizer inicialmente no verso 26, do capítulo 1 de 1 Coríntios: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja, e o que vemos hoje, no que é chamado de avivamento pentecostal, é justamente o homem buscando dons, buscando ser o centro das atenções, para dizer, olha, aquele ali é muito espiritual. Eu trabalhei numa igreja no Piauí chamado Piripiri. E lá o pentecostalismo ali na igreja era muito forte. E tinha irmãos que diziam, olha, eu vou lá em Cocal, que era uma cidade que ficava antes, eu vou lá em Cocal porque lá tem uma mulher de oração. Ou senão, eu tinha uma outra cidade próxima lá, que eu não me recordo o nome, que não era uma cidade, era um povoado, que ficava perto do local que é o Caldeirão, que é tipo um açude lá. Aí dizia, olha, lá tem um irmão lá que é homem de oração. Eu vou ver o que é que Deus vai me falar lá. É justamente isto. Os dons, esses dons espirituais, aspas, que não são para hoje, eles iam buscar e diziam, olha, lá é homem de oração, mulher de oração, iam nesses lugares aí. E eu dizia, meus irmãos, os irmãos estão buscando a deuses estranhos. Mas, pastor, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa não, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que esses sinais iriam cessar. Chegaria o tempo que esses sinais iriam cessar. Sim, pastor, mas não diz o dia, o tempo diz. Na própria carta aos Coríntios, por favor, irmãos, capítulo 13 de 1 Coríntios. Por isso que as Escrituras é imprescindível para nós sabermos que a fonte do avivamento é a palavra do Senhor. A partir do verso 8, quando diz o seguinte: o amor, 1 Coríntios 13, a partir do verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo, veja, ele está falando no capítulo 12 a respeito dos dons de línguas. Alguns irmãos se levantavam ali e falavam em línguas. Veja, irmãos, não é línguas como se fala hoje, idiomática, de anjos, como dizem. Aqui eram línguas idiomáticas, porque Coríntios era uma cidade portuária. E cidade portuária vem pessoas de várias nações, de outras línguas. Mas ele diz, olha, isso aí vai cessar. Estava na igreja e uma pessoa se levantava falando aqui em mandarim ou chinês, né, para pessoas que eram chinesas aqui, para que elas entendessem. Só que chegaria o tempo de que isso iria cessar. Quando? Ele vai dizer aí, porque ele diz que vai cessar, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito aqui?
as Escrituras sagradas, o cânon das Escrituras. A palavra de Deus, o cânon foi fechado. Não há mais uma palavra inspirada por Deus mais. Cessou. E esses sinais agora, que havia justamente nesse período apostólico, depois o próprio Satanás ia usar para levar muitos ao erro. Pastor, o senhor está variando agora, o senhor está louco. Não. Abram aí, por favor, 2 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou lendo aqui e explicando o texto aos irmãos. Veja, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja, dizendo que a respeito da vinda do Senhor, ele já falou. Só que agora ele vai dizer que vem o mistério da iniquidade. Veja, o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja como? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, Paulo inspirado aqui diz assim, olha, vai vir o homem da iniquidade, e ele já opera. Mas como é que ele opera? Com sinais e prodígios da mentira. Veja, irmãos, o dom de cura que os apóstolos tinham, eles cessaram. Não é que Deus não cura, Deus cura ainda hoje. Deus cura. Nós cremos piamente. Senão nós não estávamos todas as terças-feiras aqui orando pelos enfermos. Só que não é um homem ou uma pessoa que tem o dom de cura, tem o dom de profecia, tem o dom de línguas. Porque, veja, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, esses que andam operando esses grandes feitos aí. Aí a pessoa diz, pastor, mas eu vi. A pessoa foi curada ali, ele orou, levantou. Aí eu pergunto, vem de Deus? Vem de Deus? Se arroga para si o poder, o dom ali, não vem.
os sinais, os prodígios. Veja, irmãos, sinais aqui é muito forte, essa palavra aqui, porque lá no capítulo 3 de João, o Senhor diz, Nicodemos diz, olha, ninguém faz os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Lá no capítulo 20, versos 30 e 31, vai dizer, olha, o Senhor fez muitos outros sinais e prodígios. Muitos outros. Mas estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Senhor. Não precisa de outros. Porque nós, como é o crédito à verdade? Quando nós olhamos para as Escrituras e dizemos, ela é suficiente, ela é autoritativa, ela é inerrante. E nós adotamos, aí vai, pastor, mas cada um tem o seu método de interpretação. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, temos o método de interpretação histórico-redentivo das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia é um todo, que a Bíblia não contradiz a própria Bíblia, muito pelo contrário. Um texto traz luz a outro texto. A Bíblia se auto-interpreta, ela mesma traz a própria interpretação. E que nós olhamos para ela como suficiente em todas as áreas da nossa vida. Então, o problema e a necessidade, melhor dizendo, de trazer e falar sobre avivamento é justamente sobre o aspecto de que nós não caiamos nesses erros e subterfúgios de que as pessoas querem conduzir a igreja. Irmãos, a igreja, ela não é igual ao mundo. E aí minha fala, minha orientação à igreja aqui, de dizer, é necessário, eu posso ir para esses grandes eventos, porque as igrejas estão seguindo o mundo. Há poucos dias teve um grande evento em uma igreja aqui. Foi montado um palanque, foi trazido cantores, foi trazido pessoas, e ali tem apresentações. E com grande tristeza, porque nós temos ensinado a igreja, eu vejo irmãos da nossa igreja participando desses eventos. Ah, pastor, mas qual o problema? Ali se busca a glória do homem. O que tem por trás de tudo. Quem é que, de fato, financiou? A presença de políticos, e não apenas a presença de políticos, mas aqueles que são mais chegados, aqueles com quem eu tenho aproximação, e um show de apresentação de pessoas. Vai ter agora, dia 31, um trabalho agora que, inclusive, pastores presbiterianos se encontram e vão fazer parte. Por que não consultam a nós? Porque quando foram consultados para fazer esse tipo de evento, primeiro colocaram o dia 31 de outubro como o dia do evangélico. Porque é alusiva à reforma protestante, mas tudo se faz lá. Se fala de protestantes, principalmente os reformadores. Eu vou usar um termo bem comum. Rapaz, eles estão se retorcendo no túmulo. Porque ele diz isso não é reforma. Não é. Porque tem uma ojeriza pelas coisas de Deus. Quer ver um exemplo? Quando eu falei, disseram, não, pastor, porque tem a pauta das igrejas para nós defendermos. Eu disse, olha, tudo bem, vamos defender uma pauta. Eu vou propor que vocês, junto ao poder público, nós, juntando força aqui, nós mudemos a feira de Cabralha do sábado, do domingo, para o sábado. Não, pastor, pelo amor de Deus, isso aí não precisa. E, mas, meus irmãos, está aqui na lei de Deus.
Isso é algo que a gente tem que realmente separar para, no dia do domingo, ser o dia do Senhor. Você, pastor, isso aí a gente não abraça não. Eu digo, pois bem. Aí vocês querem que eu abrace, trazer show, trazer cantores famosos, que está na mídia. Meus irmãos, isso é glória para o homem. E nunca haverá avivamento pessoal da igreja enquanto nós estivermos flertando com o mundo. Porque eu perguntei a uma pessoa que está ligada a esses eventos, eu disse, rapaz, para esse show tal, ele disse, pastor, o mundo fizeram aqui a micabralha, agora nós vamos fazer um que é evangélico. Eu digo, estão copiando o mundo para impactar o mundo? Esse método aí, isso vai ter um efeito muito contrário, rebote, porque está mundanizando a mente dos incautos. Isso é um afastamento do reino dos céus. E me lembro, quando eu vejo isso, meus irmãos, eu me lembro de uma das cartas em Apocalipse, que o Senhor diz, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque isso dá embrulho no estômago, de só ouvir, de não viver segundo as Escrituras. Veja, o mundo, os entulhos, a água suja, está sendo sorvida por nós. E nós temos que romper com o mundo. Veja, o avivamento perfeito, segundo as Escrituras, é quando nós dizemos, eu não posso amar ao mundo, porque o mundo tem como pensamento principal a glória do homem, o apresentar-se, o estar ali no foco, as luzes da ribalta sobre ele. E o avivamento é justamente o oposto. Veja, eu quero concluir com o que o apóstolo Paulo diz nos versos 30 e 31 do capítulo 1, de 1 Coríntios. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O pensamento do homem do mundo é justamente colocar o homem no pedestal, no centro. E como é isso? Ele está em evidência. Está no centro. E aqui, meus irmãos, há um link, uma aplicação com relação ao culto. Porque no culto das igrejas presbiterianas, bem, de algumas, né? Porque infelizmente tem alguns que se afastam disto. Nós chegamos dizendo, olha, o centro aqui é Cristo. Não tem apresentação de ninguém. Não há centralidade no homem. Porque os irmãos da área de música, que cantam, que tocam, dizendo, pastor, com o ensino que o senhor trouxe, a gente acha melhor estar sentado no banco, conduzir a igreja através dos cantos e não estar ali na frente. Por quê? Porque eles tiveram entendimento, dizendo, olha, o mais importante, a presença é do Senhor e Deus se faz presente. Porque os cantos, quando nós cantamos aqui, ele sempre está direcionado para o Senhor, exaltando a Deus e não dizendo que você é espelho, que você é importante. Tem um canto, né? Nada de pensar com seu complexo inferior, pensando que não é ninguém, né? Não é assim? Esse canto, ele exalta o homem, né? Então,
nós dizemos o tempo é sempre direcional ao Senhor. E podem prestar atenção, irmãos, e até o entendimento de que aquele que, quando domingo, quem entregou foi o seminarista Igor. Eu disse, por que eu não fiquei aqui, eu desço? Porque eu digo, o Senhor vai usar agora o servo do Senhor, ele vai falar da parte de Deus. A ideia que nós temos é esta, com relação ao fim, a centralidade no Senhor. Nós vemos aqui, veja como começa o culto, Deus convocando o seu povo, ele fala pela palavra e nós respondemos com a oração e com o canto. O culto é dialogal. Depois tem o momento de confissão, Deus fala, por exemplo, lemos a lei, diz, nós somos pecadores, nós confessamos, e por meio de uma representatividade pactual, o pastor ou o presbítero que estiver aqui, que estiver no momento, ele ora em nome do povo, agradecendo pelo perdão dos pecados. E aí depois tem a palavra do Senhor de que nós somos perdoados. E depois nós cantamos ao Senhor, respondendo. E nós não viemos aqui para nos agradar, para se sentir importante. Nós viemos aqui como Isaías, no capítulo 6, dizendo, ai de mim. Ele começa dizendo no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Aí ele vai dizer lá os detalhes das suas vestes, os anjos tapavam os olhos, e aí ele caiu e se disse, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. A sensação é essa de dizer, quando nós chegamos dizendo, eu vou estar na presença do Senhor, mas quando chegamos na sua presença, a gente diz, estou perdido. Por isso que o segundo momento é de contrição, de confissão. E sabemos que somos perdoados continuamos na presença do Senhor com alegria. Mas o sentimento é dizer, a graça me mantém aqui. A graça me mantém aqui. Nós temos, irmãos, que mortificar o nosso pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13. Mortificando o pecado. E aí nós estamos tirando toda a glória nossa. E entendendo e aplicando o que o apóstolo Paulo diz aqui, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Exclusivamente no Senhor. E é justamente isso, irmãos, que é a quinta sola, porque na Reforma Protestante tem as 5 solas, não é? Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Cristo e solo Deo Glória. Ou seja, a Deus seja dada toda a glória. O mover, o agir de Deus na sua igreja tem que ser direcionado para o Senhor. E quando nós vamos ter realmente direcionar a glória para o Senhor? Quando nós tivermos o entendimento de quem somos, pecadores, merecedores, não querer ser o centro das atenções, não querer que as luzes da ribalta estejam sobre nós, nos submeter ao Senhor, entendendo que, eu falei aqui no capítulo 20, versículo 2 de Êxodo, que Ele é o Senhor, Ele nos libertou do mundo, hoje nós fazemos parte do Seu reino, somos Seus súditos, e por isso agora a Sua ação em nosso ser, Ele colocou justamente a semente de mostarda que deve crescer sem ser poldada em nenhuma das áreas da nossa vida. Nós temos que mudar, dizer que Deus, Ele é Senhor do tempo, de como nos alimentarmos, dos nossos recursos, de como nos vestimos, de como falamos, de como nos submetemos às autoridades, de como as autoridades, quem está em autoridade, vê aquelas pessoas que estão ali sob seus cuidados, como nós nos preocupamos com o próximo, como nós amamos o próximo como a nós mesmos. Irmãos, avivamento não é essa coisa estardalhaça,
estardalhaço, aquela coisa que aconteceu ali nos Estados Unidos com muita gente, fila para entrar, tornou-se depois midiático. Porque os grandes avivamentos, eles não têm apenas um impacto momentâneo. Nós somos frutos. Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos frutos do avivamento que teve na Inglaterra, o qual John Knox foi um dos que foi para a Escócia e ali também foi impactado e o sistema presbiteriano chegou até nós. Uma volta às Escrituras, mas não basta mudar em algumas áreas. Nós temos que lutar diuturnamente para se parecer com o nosso Senhor. Eu quero concluir e convidá-los a abrirem suas Bíblias para lermos juntos Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 10. Para nós lermos juntos. Diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É justamente isto. Este é o avivamento. Veja, irmãos, e o que o apóstolo Paulo diz aqui, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O pecado veio e estilhaçou esse espelho. Veja, pense no espelho. E quando o espelho está inteiro, ele reflete perfeitamente a nossa imagem. Não é? O espelho dos nossos dias. Mas quando o espelho todo quebradinho, todo estilhaçado, como é que ele reflete a imagem? Perfeita? Nítida? Não. Mas esse processo da semente de mostarda que foi colocada em nosso coração pelo Santo Espírito, é como se fosse crescendo essa árvore, e é a mesma coisa, fazendo analogia, esse estilhaçar do espelho sendo refeito, sendo cada vez menos quebrado. Porque se estiver todo estilhaçado, o refletir é mas se tiver apenas uma quebradura, uma rachadura no espelho, o reflexo ele é melhor, não é? Mas está sendo refeito a imagem do Senhor em nós. Então, a ideia é essa. O verdadeiro avivamento, ele diz: eu quero me parecer mais com o meu Senhor. Nós refletirmos Cristo, irmãos, e enquanto